Alemanha recentemente e conversando com amigos, eu notei uma imensa rejeição à ideia de que a Alemanha saia em socorro, a ideia de que o contribuinte alemão saia em socorro dos países responsáveis do Mediterrâneo. Então, eu acho que foi até prodigioso a Merkel conseguir uma aprovação tão ampla dentro do parlamento alemão para um mandato negociador mais flexível, com os resultados relativamente positivos que a cúpula provavelmente gerou, né? Nenhum economista apoiaria o que o chanceler, o chefe de governo Helmut Kohl fez na unificação alemã. A Europa inteira pagou um prêmio. Foram muito críticos, mas é por isso que é um projeto político primeiro, eventualmente. Eu entendo a razão disso, num continente em que se lutar nas guerras, talvez é isso, a gente vai passar por crises econômicas, mas vale a pena porque impede, cria as condições para ter paz. Então, eu acho que isso pode valer assim, acima de todo o resto. Agora, economicamente, a gente não tinha as condições. Colocadas essas questões mais abrangentes, Ingo, agora vamos entrar na questão do pacote que foi aprovado. Os europeus fizeram algo que até agora só a Argentina se arriscou a fazer, que é declarar praticamente o default da dívida soberana e quase a metade da dívida da Grécia vai ser abolida na caneta. Isso vai funcionar? A medida da Grécia vai funcionar porque já está determinado. Então, na realidade, a Grécia, com quase 180% de endividamento em relação ao produto interno bruto, recebeu um corte de 50% de alguns dos créditos, não são todos. Porque se fossem todos, você diria, a partir de hoje, eles teriam uma dívida de 90%. E estariam mais ou menos igual a Alemanha, a França, mas não é esse o fato. Dívida PIB. Tá? Isso, mas não é esse o fato, são alguns créditos. E principalmente isso está sendo absorvido pela parte não pública. Então esse é um outro tema mais grave ainda, quer dizer, as empresas vão receber, isso nós já no Brasil vimos muitas vezes lá no passado, vão receber um papel, uma dívida que de repente só vão receber a metade em euros de volta, né? Então, para a Grécia é um alívio, mas não é uma solução. Para a Europa é uma solução de tempo, se conquistou tempo para amenizar a situação da Grécia naquele momento, né? Mas temos outros temas. O tema agora com o aumento da possibilidade de você reagir com quase 1 trilhão de euros, te dá uma dimensão de reação. O que não quer dizer... do fundo ampliado de salvação, como a gente traduziu no linguajar da imprensa, dos países endividados, que ninguém sabe quanto é, mas mais ou menos 1 trilhão de euros. Isso dá 1,3 trilhões de dólares. É bem mais do que provavelmente será necessário. É bem mais do que provavelmente será necessário. Dá um Brasil quase? Não, menos. Em termos de PIB, dá um pouco menos, mas é... A metade, talvez. Não, é bastante dinheiro. Agora, vamos lembrar, a dívida da Itália é 1 trilhão e 400... Eu acho que eu li alguma coisa de euros. Ou seja, isso é só, dólar é mais talvez 1 trilhão e 9 de dólar. Isso é só a Itália. A Espanha são mais 600 ou 700. Mas nunca se tem uma dívida total. Não, você não vai cobrir tudo. Não, mas assim, isso é impossível. Então, eu acho que eles mostraram o tamanho da alavanca que poderão usar. Agora vem o resto. De que maneira eles vão capitalizar? Eles vão passar o chapéu, vai haver uma capitalização. Aqui, vão passar o chapéu na China. Exatamente. E isso é preocupante, no caso da China, porque vai haver uma reivindicação evidente que vai ser complicada para o mundo inteiro. Então, se a China aportar dinheiro, o que ela já anunciou, ela gostaria que não houvesse mais pressão sobre ela em relação à variação da moeda dela em relação ao dólar, ou que a economia de mercado fosse aceita. Então, são algumas concessões que possivelmente serão negociadas, que não sei se são para a economia internacional, ou para o Brasil especialmente, tão boas. Vamos lá, Roberto. Olha, houve um fato que se seguiu apenas horas depois da cúpula europeia que me chamou muito a atenção, que foi o telefonema do presidente da França, do Sarkozy, ao presidente da China, Hu Jintao, pedindo dinheiro. Eu acho que isso marca uma reviravolta histórica. Eu escrevi outro dia um artigo na imprensa dizendo o sul vira norte, o norte vira sul. Uma pequena anedota. Atrás da mesa do chanceler brasileiro, no Itamaraty, em Brasília, há uma tapeçaria
que reproduz o que terá sido talvez o primeiro mapa a mostrar em linhas muito grosseiras o litoral das Américas. E o que há de curioso no mapa é que o sul está em cima, o norte embaixo. Então, o que nós estamos vendo com essa crise, com a criação do G20... O Itamaraty teve uma premonição. Teve uma premonição, quer dizer, um mapa, eu termino o artigo dizendo o seguinte, parodiando o Glauber Rocha, né, enfim, que dizia o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, o sul vira norte, o norte vira sul. É uma reviravolta histórica que mostra o fim de uma era de predomínio do Ocidente no plano econômico. Claro que ele não vai desaparecer, vai continuar sendo importante, mas o telefonema do Sarkozy, a meu ver, é um fato, eu diria, Ingo, quase, brincando, né? É quase tão importante quanto a queda do muro em 89. Alexandre, como o economista comenta o que ele acabou de ouvir em relação às questões políticas muito mais abrangentes, como dizia o embaixador Roberto Abdenur, e a gente brincava com ele, a premonição do Itamaraty de um mundo virado de cabeça para baixo, ou então ele era antes virado de cabeça para baixo? Quer dizer, tem uma mudança do eixo econômico mundial. Essa é claro, quer dizer, um crescimento extraordinário de China, de Ásia de maneira geral, mais recentemente de Índia, a gente vê claramente o eixo dando muito mais peso. Isso, em certo sentido, era um fenômeno que deveria acontecer. Talvez a crise tenha precipitado os acontecimentos desse ponto de vista, né? Então, a gente tem problemas nos Estados Unidos, tem problema na Europa e tem uma Ásia que é pujante e tal. Curiosamente, sem que a Grécia fosse o ponto central. Quer dizer, no fundo, o que eles tentaram foi tirar a Grécia imediatamente do alvo, mas o alvo já virou para a Itália, por exemplo. Pois é, a Grécia nunca foi o problema no sentido de que, embora tenha uma dívida que para a Grécia é muito grande, para a Europa é muito pequena. Teria condição, mesmo uma reestruturação, quer dizer, pagar metade da dívida, um quarto, o que fosse, é uma condição que daria para os bancos absorverem, teria que colocar um pouco de dinheiro. O fundamental na história é impedir que as pessoas que estão vendo a Grécia, né, quebrando, que façam inferência de que na próxima na linha é a Itália, com a dívida muito maior, ou que seja a Espanha, e aí o que precisa um comprometimento da Europa, nós vamos colocar tanto dinheiro quanto seja necessário para garantir o seguinte: a Itália vai se financiar a taxas absolutamente normais, a Espanha vai se financiar a taxas absolutamente normais, e quem duvidar disso nós vamos amassar porque a gente tem alguns trilhões de euros à disposição. Essa estratégia, eu acredito que teria condições de parar o contágio, parar o ataque especulativo contra a dívida italiana, contra a dívida espanhola. Eu tenho a impressão que mesmo com 1 trilhão de euros nessa forma, que pode ser na garantia, que pode ser tomando mais dinheiro emprestado, vai se olhar para isso. É um belíssimo porrete, mas não se sabe o tamanho do bicho que esse porrete tem que matar. O bicho é muito maior do que esse. Essa que é a verdade. Eu separo um pouco a economia real da situação econômica dos bancos e da situação financeira da dívida pública de alguns países. A economia real, nos países que nem a França, a Alemanha, até a própria Inglaterra, se você olhar os resultados semestrais dessas empresas, são boas. Não são ruins, eles estão fazendo lucros. Às vezes estão fazendo lucros maiores até do que antes da crise de 2009. E as ações estão despencando. Então existe aí uma relação muito interessante em relação ao que é a economia real. O que está acontecendo na economia real e o que está acontecendo do outro lado. Você está levantando a questão da confiança. Estou colocando um outro tema, na verdade. Eu estou colocando o tema de que